Olá, irmãos, eu sou a missionária Sara Shiva e eu estou aqui para contar o meu testemunho. Muitos irmãos têm me pedido, me perguntado como foi que eu me converti e como o meu trabalho tem se voltado para a edificação da igreja. Eu já não conto mais o meu testemunho quando eu vou ministrar. Eu vou contando aos poucos e muitas pessoas me pedem, perguntam, querem saber como foi que eu me converti. E nesse processo de conversão, que a gente tem uma experiência marcante de novo nascimento, mas há um processo, né? Existem áreas da nossa vida que não são instantâneas, que Deus vai fazendo. E nesse processo eu levei mais ou menos 2 anos. Eu tive a minha primeira experiência com Deus. Hoje nós estamos em 2010, né? Agora é fevereiro de 2010, daqui a alguns dias meu aniversário. E a minha primeira experiência com o Senhor foi há 12 anos atrás, quando eu me converti, em outubro de 97. E de lá pra cá, Deus fez muitas coisas maravilhosas. Mas houve um processo, né? Primeira vez que Jesus falou comigo, eu tenho que falar por partes. Primeira vez foi no meu quarto, em outubro de 97, como eu te falei. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar o nome de algumas pessoas que foram extremamente importantes para a minha conversão. Primeiro, a Andréia Lancelotti. Andréia Lancelotti, minha mãe na fé, que orou por 10 anos por mim, pela minha família. E a Andréia, o João, o irmão dela, o pastor João, o Alexandre, esposo dela, marido dela. E eles foram muito importantes porque eles me evangelizaram e me amaram, tiveram paciência comigo, mesmo no tempo da minha ignorância sobre o mundo espiritual. A minha família foi uma família, assim, muito conhecida no Brasil. Eu sou a primogênita dos 6 filhos que a Baby e o Pepeu tiveram durante 18 anos que eles viveram juntos. E eu sou a primeira filha. Hoje eu tenho 36 anos, daqui a uns 3 dias vou fazer 37. E a nossa família sempre foi uma família espiritual. Minha mãe foi muito conhecida no Brasil pelas buscas espirituais dela. Uma mulher que sempre buscou a Deus em todas as religiões. Ela acreditava, e ela ensinou isso para os filhos, meu pai também acreditava, que Deus era uma força, que Deus era uma energia, que Deus era coisa boa, e que todas as religiões pudessem levar a Deus. E eu cresci assim, acreditando nisso. Eu não sabia, por exemplo, que Jesus era Deus. Eu não sabia que a Bíblia era verdade. Eu não acreditava nisso, porque nunca ninguém tinha me ensinado isso. E um dia, a minha família teve uma experiência acima do normal, no nível do sobrenatural. Minha família começou a se envolver com os espíritos que vocês vão identificar. Quem acompanhou a carreira da minha família sabe. Os espíritos do Ra. São demônios, são espíritos das trevas, que se dizem espíritos de luz, só que a minha família não conhecia a palavra. Então a minha família passou 10 anos servindo aos demônios do Ra. Nós acreditávamos que eram seres extraterrestres, evoluídos, porque foi isso que foi passado para nós. E nós fomos descobrir muitos anos depois. Eu fui descobrir, depois fui contar para minha mãe, que no início relutou, mas depois aceitou, graças a Deus. E nós fomos descobrir muitos anos depois, né? Eu fui descobrir muitos anos depois que não eram seres extraterrestres, eram demônios. E durante 10 anos a nossa família viveu debaixo da influência desses espíritos, que tinham um capricho muito especial comigo e com a minha mãe. O desejo deles era que nós fôssemos 2 bruxas. E eu fui iniciada já garota
nas experiências sobrenaturais, no sobrenatural. Eu via coisas fantásticas, que não vem ao caso contar aqui agora. Minha mãe já deve ter contado por aí em muitas entrevistas, e as pessoas acham que ela é louca por causa disso. Mas realmente nós vimos e vivemos coisas muito sobrenaturais, que não vinham de Deus. Uma das coisas que nós não sabíamos era que o diabo existia, que o diabo existe. Nós achávamos que qualquer coisa sobrenatural provinha de Deus. E por isso nós ficamos 10 anos no engano. E a minha amiga Andréia me conheceu nessa época, nós éramos amigas de ir para boate, dançar. E um dia a Andréia sumiu e eu fiquei com muita raiva, porque ela sumiu sem dar tchau, sem dizer nada, e nós descobrimos, através do primo dela, do Domênico, que ela tinha se convertido na época, numa igreja aí que era super mal falada, uma igreja polêmica, que falava muito de dinheiro. Aliás, hoje quase só fala de dinheiro e prosperidade. E ela, quando se converteu, ela sumiu, ela não teve sabedoria também, ela mesma assume hoje que não teve, mas era muito mais forte do que ela, o que ela estava vivendo. E eu, depois, quando me converti, também entendi, porque eu também não tive muita sabedoria. E aí, a Andréia sumiu, minha família passou por muitas lutas, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 14 anos nessa época, e aí cada um seguiu o seu caminho, a família foi se virando. Anos depois, um dia eu já tinha minha filha Hannah, já cantava com a minha mãe, eu fazia back, eu e as minhas irmãs. Naquela época, a minha irmã Zabelê ainda estava morando nos Estados Unidos, só eu e a Nana, que estávamos no Brasil, e estávamos cantando com a mamãe. E um dia nós estávamos fazendo um ensaio para um show, e uma pessoa da equipe incorporou no meio de uma discussão, na hora da saída do ensaio, e essa pessoa partiu para cima de mim, me agrediu no rosto. Eu fiquei um pouco atordoada, e todo mundo voou em cima, segurando a minha, segurando a pessoa. Eu nem ia reagir, não tinha nem tido essa reação, nem pensado, mas as pessoas, por um reflexo, seguraram, e a pessoa saiu andando, se distanciando, e eu me abaixei assim, para me proteger. Quando eu fui me levantando, que eu abri os meus olhos, eu vi a pessoa ainda a uns 5 metros de distância, mas gritando, me afrontando com o dedo assim, e essa pessoa dizia assim: você vai ver, você vai ver, você vai ver. Eu não estava entendendo, mas quando eu olhei, os meus olhos espirituais abriram e eu vi como se fosse a pessoa toda transparente e um monstro, uma coisa, um demônio, uma coisa horrível dentro da pessoa. E eu fiquei muito chocada, porque eu não usava drogas, eu não fumava maconha, eu não cheirava cocaína, eu estava lúcida. Então eu sei o que eu vi. Ninguém pode dizer que eu estava louca, estava alucinada, não. Eu sei o que eu vi. E eu fui, me recostei assim num muro tremendo, estava muito assustada. E tinha uma guitarrista que tocava na banda, chamada Lui, que hoje em dia toca no programa de Sérgio Grosman, na banda dele. E a Lui era cristã, eu não sabia. E a Lui me segurou, olhou pra mim e falou: não fique com raiva de fulano. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu também vi. Era o inimigo. E eu fiquei assustada, porque eu pensei: então não foi só eu. Não foi só eu que vi. E fui pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Andréia. E comecei a pedir perdão pra Andréia. Falei: olha, me desculpe, porque eu sempre te julguei como sendo uma fanática. Eu sempre achei que você era uma louca. Mas realmente existe. Eu não sabia que existia isso. E ela foi na hora na minha casa. Ela disse: eu vou aí agora. Quando chegou lá, ela orou comigo e foi embora. Só que durante a oração eu comecei a chorar. Eu achava que eu estava emocionada, mas não era. Já era o Espírito Santo. E quando ela saiu, eu me lembro que eu fechei a porta, fui direto pro meu quarto. Acho que a minha filha estava na escola, eu estava sozinha em casa. E eu me tranquei no meu quarto e eu comecei a falar com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, foi uma herança que os meus pais nos deram, nossa família, eles sempre acreditaram muito em Deus, mas eles não sabiam que Jesus era Deus. E aí, eu entrei no meu quarto e falei com Deus. Olha, Deus, estava muito nervosa, sabe? Eu falei: Deus,
Eu sei que você existe, eu sei que você está me ouvindo, eu quero saber a verdade. Se realmente Jesus é Deus, eu quero saber. E comecei a falar, eu sei que o diabo existe porque eu vi. Não adianta você mandar ninguém falar comigo, eu quero que você me revele se Jesus é Deus. E depois de muito tempo, quando eu me converti, eu fui entender como Deus gosta que a gente tenha essa atitude, porque ele é como um pai que se sente muito amado quando você rejeita todas as outras opções e só quer ele. E eu passei mais ou menos 2 semanas, todos os dias, quando eu chegava do meu trabalho, quando eu estava em casa, todo mundo ia descansar, eu entrava no meu quarto, fechava a porta e começava a falar com Deus. Eu não era convertida, não sabia nada sobre a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que quando você orar, você deve fechar a porta do seu quarto e orar ao seu Pai Celestial, que vê tudo que está ali em secreto entre você e ele vai te recompensar. E eu nunca tinha lido isso, e isso valeu para mim. Porque depois de 2 semanas, mais ou menos, eu não tenho o cálculo exato, um desses dias, depois de 2 semanas, eu estava na minha oração, eu não sabia nem que eu estava orando, mas era uma oração, e de repente eu lembrei da Andréia me ensinando, ela falou assim, quando você falar com Deus, quando você orar, sempre chama em nome de Jesus. Jesus é o chefe no mundo espiritual. Chama em nome de Jesus, é igual e-mail, se não for em nome de Jesus.com, não vai chegar no endereço certo. Eu lembrei daquilo, pensei, vai que dá certo, Deus não estava me respondendo, e aí eu chamei pelo nome de Jesus, eu falei, Jesus. Eu me lembro que foi uma sensação engraçada, porque eu não tinha nenhuma intimidade com aquele nome, e eu não esperava, e eu falei, Jesus, se você é Deus, eu fico um pouco emocionada quando eu me lembro, me dá vontade de chorar, e eu falei, se você é Deus, eu quero saber a verdade. É muito forte quando eu me lembro desse dia, porque eu me lembro da voz dele, eu me lembro de Jesus falando comigo, e eu me lembro de todas as minhas células do meu corpo reagirem. Eu me lembro que a voz dele entrou no meu quarto, eu pensei que tinha uma pessoa, eu pensei em me virar, eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo, eu vou me virar para ver, mas antes de eu me virar, ele me chamou Sara. Quando ele me chamou Sara, a voz dele atravessou todo o meu ser, todo o meu corpo, e eu não sei explicar para vocês o que foi aquilo, só o Espírito Santo pode te revelar. Eu sei que eu fui rolando por cima da minha cama, chorando muito, caí no chão, me prostrei, chorando muito, muito, muito. E ele continuou falando comigo, e ele disse para mim que ele era Deus, ele disse para mim que ele veio à terra como um homem, ele disse para mim que ele morreu e ressuscitou, e o mais importante de tudo, ele disse para mim que a Bíblia é verdade, não é uma lenda. Realmente ela foi inspirada por ele. E eu chorei muito, ali eu fiquei umas 4 horas chorando, eu quase morri. Eu me lembro que teve um momento que ele começou a me falar muitas coisas. Eu me lembro de uma frase que ele disse assim, há muito tempo eu quero falar com você, mas você nunca tinha me convidado, e eu só entro onde eu sou convidado. E de repente eu comecei a chorar de uma forma diferente. Eu senti, eu fechei o olho, pensei que eu fosse morrer. Eu acho que se eu abrisse o olho eu não veria, porque ele estava em corpo espiritual, mas eu fiquei com medo de ver ele morrer, porque era muito forte a presença dele. E eu senti a distância que ele estava de mim. E era uma presença como se você fosse chegar perto de uma fogueira, e tem um momento que você não consegue mais chegar porque queima. Mesmo sem você estar com a mão no fogo, queima. A presença dele era mais ou menos assim. Só que o fogo não era um fogo, era amor. O amor consumia, quase que queimava. E a sensação que eu tinha é de que eu ia morrer se ele desse mais um passo. E eu comecei a sentir o meu diafragma subindo, porque o meu choro... Eu não conseguia mais respirar. E ele falou com uma voz muito doce, muito forte. Ele disse, eu me lembro como se fosse agora, ele disse assim, minha filha, eu vou parar de falar com você, eu vou precisar parar de falar agora, porque o seu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o seu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou ficar aqui com o meu Espírito Santo, mas eu vou ter que parar de falar com você. E eu me lembro que eu, sem voz já, eu disse, não, porque o prazer daquela presença era melhor do que a vida. E eu nem pensei na hora que eu poderia morrer. Só depois é que eu fui entender, quando eu fui ler a Bíblia, que realmente a presença dele é melhor do que a vida. Eu estava disposta a morrer para não parar de sentir aquilo.
E ele parou realmente de falar comigo, mas a presença dele ficou. Mas eu chorei ali umas 4 horas no chão. E adormeci no chão, de camisola. No dia seguinte eu me levantei do chão, corri no telefone e liguei para minha mãe. Minha mãe, que sempre buscou Deus em todas as religiões, ela tem muitos fãs pelo Brasil, uma mulher amada pelo Brasil, uma cantora conhecida, né? Nacionalmente e internacionalmente, brasileira, que sempre honrou a música brasileira. E a mamãe, quando me atendeu, não acreditou em mim. A minha mãe disse que eu estava louca, disse que eu estava fanática e ainda botou a culpa na Andréia, coitada da Andréia. Disse: a Andréia fez a sua cabeça, a Andréia fez lavagem cerebral em você. E eu falei: mãe, não foi, mãe, é verdade, mãe, eu descobri, Jesus é Deus, os crentes estão com a razão, é verdade, a Bíblia é a verdade. E ela xingou um monte, falou um monte, desligou o telefone na minha cara. E naquela época ela tinha uma funcionária chamada Dona Maria, que era da Assembleia de Deus. E a Dona Maria, muito tempo depois de mais ou menos de um ano, foi trabalhar na minha casa. E ela um dia me contou, ela disse: você lembra daquele dia que você ligou para sua mãe contando que você havia se convertido? Eu falei: lembro. Ela disse: naquele dia, quando a sua mãe desligou o telefone, a sua mãe ficou completamente furiosa dentro de casa. E eu me tranquei no meu quarto, passei a chave e me ajoelhei e comecei a interceder. E eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu sabia que a minha mãe, no tempo da ignorância, não conhecia o Senhor ainda. E a Dona Maria era uma serva de Deus, uma guerreira que o Senhor colocou dentro daquela casa sem eu saber. Deus cuida daqueles que estão dispostos a servi-lo e a viver para Ele. E realmente é lindo quando você vai descobrindo a mão de Deus, que você nem sabia. E foi aí que tudo começou, né? Nos 2 primeiros anos foi o processo de libertação. 2 anos depois que eu tive essa experiência, em 97, 2 anos depois, dia 4 de janeiro de 2000, eu fui batizada com o Espírito Santo, num culto onde a Mara Maravilha estava dirigindo na Assembleia de Deus do Bom Retiro, aqui em São Paulo, onde eu moro atualmente. E a Mara tinha me convidado para ir para a casa dela passar o final de semana. Ela foi dirigir um culto, chamou todo mundo para subir no altar. Eram poucas pessoas, era o início do ano, estava todo mundo viajando. E eu, quando me prostrei ali, ela estava falando ao microfone, ela disse assim: peça para Jesus o que você quer esse ano. Todo mundo prostrado, e eu pedi: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e me batizou, foi muito forte. Daquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais. Porque eu recebi os dons e eu comecei a ter discernimento de espíritos. E eu já não conseguia mais usar uma roupa indecente porque o Espírito Santo me incomodava. E eu sempre falo isso nas igrejas: se você é uma mulher convertida que consegue usar decote, é porque você ainda não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te incomoda. Porque quando você é santo, você cobre o que é de valor e o que é do seu marido, de mais ninguém. E Deus foi me transformando, me curando. E eu ainda fiquei 5 anos na banda, né, com as minhas irmãs. Mas depois de 5 anos, Jesus começou a me tratar muito profundamente. Ele começou em 2001 com a Ana Paula Valadão cantando Preciso de Ti. E eu me lembro que quando a Ana Paula começou a cantar aquele cântico: não são de carros ou de mansões, muito dinheiro, fama, não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio, solidão eu tenho vivido, distante de ti. Quando ela começou a cantar isso, eu chorei muito, porque eu achava que ela era uma cantora gospel famosa, uma artista, e eu fui entendendo que na verdade não era nada disso. E o espírito da glória do mundo, o espírito do estrelismo começou a cair na minha vida. Foi o último espírito imundo a cair na minha vida. É um espírito que faz os artistas gostarem de ser adorados e ser aplaudidos no lugar de Deus. Hoje temos muitos artistas que envergonham o nome de Jesus no Brasil, porque eles não entenderam que o altar na igreja não é um palco para dar show. E eu dou glória a Deus, porque com 1 ano de convertido eu conheci os meus pastores, José Antônio e Ludmila Ferber, pastor Sérgio, pastora Cíntia, que são os meus discipuladores até hoje. E foram eles que me acompanharam e que me ensinaram que o altar não é um lugar que você sobe de qualquer jeito.
né? O altar é a linha de frente da batalha de guerra. Se você souber ir com brecha, o primeiro tiro espiritual, quem cai é você. E aí eu fiquei 5 anos no banco, convertida, sendo tratada, sendo ministrada, sendo liberta, sendo transformada. E depois de 5 anos, eu comecei o ministério humilde, sem cobrar. Eu não cobro e pretendo nunca cobrar, em nome de Jesus. E não é fácil. As pessoas não entendem, mas eu tenho uma direção de Deus. E se eu começar a cobrar, a minha motivação vai mudar. Eu, em vez de ir ministrar pelas vidas, vou começar a ministrar pelo dinheiro. Sem querer, o coração muda. Muitas pessoas não entendem por quê. Ah, mas você passa, às vezes, certas dificuldades, privações. Mas eu prefiro isso do que negociar a santidade e a unção que está dentro de mim. Eu prefiro isso e ter a autoridade que eu tenho para ministrar, libertar e operar libertação na vida de milhares, do que ser uma artista, uma estrela, que dentro de casa não vive o que prega no altar. Como tem muita gente por aí, que eu não vou dar nomes. Pessoas que nem libertas são. Então, hoje, se você quer saber a diferença na minha vida, eu vou te falar. É o discipulado, é o acompanhamento, é ter alguém para confessar um pecado, por menor que ele seja. Não deixe passar. É não viver vida dupla. É não aceitar a hipocrisia diante do Senhor. Colocar para Deus: Deus, eu não aceito viver algo que está na tua palavra, viver outra coisa. Eu não aceito viver uma mentira. Eu quero viver a verdade da tua palavra. Estabelecer relacionamento diário com Deus. Uma vida transparente diante de Deus. Esse é o diferencial na minha vida. Foi assim que eu me converti e é assim que eu permaneço até hoje, buscando olhar para Jesus. Não olhar para homens, porque homens têm defeitos, mas seguir uma liderança que tem um caráter correto, que não é perfeita, mas que quer ser. Uma liderança que aceita confronto, que aceita você dizer para eles aquilo que você vê errado, que não se ofende por isso. Esse é o diferencial na minha vida. Eu tenho esse tesouro. Procure isso na sua vida. Procure uma liderança correta, que você vai aprender a caminhar sozinho, sem estar sozinho, com um corpo, mas sem ser dependente. No início, todos nós somos dependentes, como uma criança, como um bebê que precisa que alguém prepare a mamadeira, que alguém dê banho, porque senão morre mesmo. Mas hoje eu já não sou mais dependente, hoje eu sou uma missionária, pregadora, viajo todo o Brasil, fora. Já tenho bastante convites para fora do Brasil, estou adiando, mas esse ano não vai ter mais jeito de adiar. E não é por dinheiro que a gente faz isso. Eu faço isso porque eu sou apaixonada por Jesus. Porque Jesus é a razão da minha vida. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas me confundem com outros artistas, até mesmo pessoas próximas. E eu tento dizer para as pessoas: olha, cada um vai dar conta de si perante o Senhor. Eu tenho muita alegria no meu coração hoje de fazer a obra do jeito que eu faço. E me alegro de ter tantas pessoas que compartilham dessa alegria comigo, que vão aos congressos que eu faço de santificação e que são ministradas. Então, se você tem se identificado com isso, entra lá no blog, olha a agenda, esteja lá e divulgue esse ministério, divulgue esse testemunho, que é para honra e glória do Senhor. Eu não sou nada, mas Jesus é tudo. Então nele eu posso todas as coisas, nele eu sou uma princesa de Deus. Sem ele não sou nada, sou o pó, mas com ele posso tudo e sou mais que vencedora, assim como você. Eu quero deixar essa palavra para você. Fique firme nos caminhos do Senhor. Deus é fiel. Diga não para o pecado. Diga não. Cada vez que você disser não, Deus te dá imunidade contra aquilo que você disse não. É assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho prosseguido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.